Bom dia, Pai Shalom, que o eterno Deus vos abençoe. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu tenho que comprar muito vasinhos de flores, porque se eu faço live dentro de casa, tem que ter um papel de parede ou vaso de flores. Então, mas vamos lá, ok? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus que Ele vai ensinando pra gente. Gente, eu não nasci conhecendo a verdade, não nasci conhecendo a verdade. A gente já existia espiritualmente, a gente já existia. Deus soprou o espírito e o homem se tornou alma vivente. Quando o espírito ali chega no corpo, que eu não vejo ninguém explicar isso também, quando o espírito chega ali no corpo, ó, tá na Bíblia, tá lá em Gênesis, ok? Tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá lá em Gênesis. Quando Deus sopra o espírito naquele corpo de barro que Deus tinha feito, o homem se tornou alma vivente, ok? Então ali foi gerada a alma. Biblicamente, pelo que eu leio, nem sei se eu já vi algum estudo sobre isso, mas ali, biblicamente, foi gerada a alma. O corpo de barro foi Deus que fez. Aí ele sopra o espírito dele. Ele sopra o espírito. Não sei se. A Bíblia só fala que soprou o fôlego da vida, o espírito, né? A gente fala o espírito de Deus porque tudo que tem vida é de Deus. E Deus criou o homem perfeito. Então, o Espírito Santo. Deus soprou ali, a primeira vez, o homem foi gerado do Espírito Santo. Ele foi gerado do pó da terra, o homem tem duas naturezas. Eita, agora vou mexer no negócio aqui que vai complicar. Eita, tchê. Gente, cuidado com esses protestantes que fazem doutrina com provérbios. Provérbios, cantares, são livros poéticos. Não se faz doutrina com livros poéticos. Ok? Você pode fazer doutrina com os evangelhos, pode fazer doutrina com a Torá. O que é Torá? Torá é de Gênesis a Deuteronômio. Oh, isso não é muito ruim de falar. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu contar aqui. Eu sei que Josué já não faz mais parte da Torá, ok? Mas vamos lá. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Esse não é ruim de falar. Então, se faz doutrina, os judeus fazem doutrinas com Torá, Pentateuco, assim, primeiro livro. O cristão evangélico, ele precisa fazer doutrina. A parte da Torá, o Senhor Jesus já trouxe para a doutrina evangélica. E os apóstolos também. A parte da Torá, eles já trouxeram. No evangelho, já tem Torá. No evangelho, já tem outras passagens do Velho Testamento, ok? Os apóstolos também citaram passagens do Velho Testamento. Então, quando você está no Evangelho, nos escritos apostólicos, você já tem aquelas partes do Velho Testamento que foi colocado na Nova Aliança. Ok? Então, você vai fazer... Na realidade, o Evangelho e as Cartas dos Apóstolos já é doutrina pronta já. Ok? Preste atenção, o Evangelho e as Cartas dos Apóstolos já é doutrina pronta. Mas por que Paulo tem diferença na forma de Cristo pregar? Porque Cristo estava pregando para judeu, conhecedor do Deus de Israel. Paulo estava pregando para gentios que só conheciam Deus pagãos.
Se você não entender isso também, você vai ficar com sua cabeça tudo perturbada, porque as igrejas elas não explicam isso direito. E eu tenho autoridade para falar isso porque eu fiquei 48 anos. Agora, 1º de maio, lindo, maravilhoso, eu amo esse dia. Completa 48 anos que eu fui numa igreja batista. Mas eu cheguei, eu não fui lá para se converter. Na minha cabeça eu já era convertida. Eu sempre tive isso dentro de mim. O povo fala que eu sou muito convencida. E o povo fala que eu só acredito em mim mesma. E aí às vezes eu olho para meus filhos e também acho que eles são, que eles também só acreditam neles, eles são muito convencidos. Mas deixa eu explicar. É que Deus ele toca na gente. A gente já tem aquele diálogo de pensamento com Deus. Porque Deus, você não precisa ficar conversando com Deus assim, com voz audível. Você pode conversar, não tem problema, mas Deus, você conversa com Deus com pensamento, com Deus, com Jesus. Eu já fiz muita oração só no pensamento e ela aconteceu. Ok? Mas por que a gente tem que falar com voz? Para o mundo espiritual ouvir, porque o mundo espiritual não é onisciente. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Mas deixa eu voltar, senão não sei para onde. Eu vou longe. Nossa, eu ia falar outro assunto, gente. Mas vamos começar, eu gosto de começar do começo. Então, gente, eu gosto de começar do começo, é que eu já vou lá longe. Santo é o nome do Eterno. Então, existe, nós temos a parte material e temos a parte espiritual. Quem ignora isso não é ateu. Quem ignora isso é ateu. Ateu é quem ignora que a gente tem a parte material e a parte espiritual. Ateu ignora isso. A gente é uma pessoa só, mas a gente tem a parte material e a parte espiritual unida nessa pessoa. E aqui eu não estou inventando nenhuma doutrina. Lá a Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra, soprou o espírito sobre ele e ele se tornou alma vivente. Alma vivente. Só que depois do pecado virou alma morrente. Eu também nunca ouvi essa palavra. Gente, tem coisa aí na minha cabeça que ninguém ouvi ninguém falar, mas eu raciocino com a misericórdia da lógica que Deus me dá. Que eu não sou nunca fiz teologia e nunca fiz filosofia. Mas Deus ajuda a gente a pensar. Eu estudo com os outros. Eu mesmo nunca fiz um curso nem de teologia, nem de filosofia, e nem tenho vontade de fazer, que é muito tempo que perde. E tem coisa que a gente aprende pela internet mesmo, e tem um monte nos dias de hoje. Antigamente não tinha, antigamente tinha que ler livros. Hoje não, hoje todo mundo sabe disso, não vou discutir. Só que eu não uso chat para nada. Não converso com fantasma no chat, não. Deus me livre e guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, já tô avisando logo, tá? Porque eu já sei que tem muitos pastores por aí que usa chat X para colocar as coisas deles na internet. Eu não uso chat X nenhum. Ok? Se eu quiser fazer uma pesquisa, eu faço. Mas não para fazer uma pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho tem que ser no Evangelho. Aleluia? Então, gente, Deus seja louvado, aleluia, amém? Santo é o nome do Senhor, vem conosco. Então, o homem se tornou alma vivente. Depois do pecado, ele se tornou alma morrente. Onde está escrito isso, irmã? Raciocina. Vamos seguir em frente. Eu ia falar, na realidade, o que eu queria falar para vocês hoje, sabe o que era? Era o seguinte. Você conhece a história da sua igreja?
Como assim, irmã? A minha igreja não é aquela lá que veio do início? Não, muitas igrejas não é igreja que veio do início. Muitas e muitas não são. Milhares, hoje tem milhares de igrejas que não é aquela que veio do início. Ok? Estuda a história da sua igreja. Não importa o nome dela, não vou citar porque tem milhões de nomes. Estuda de onde ela veio, se o pastor saiu de lá em rebeldia, se houve briga, se houve divisão, se roubou membro dos outros. Estuda a história da sua igreja. Porque às vezes você está numa igreja e está aprendendo tudo errado e isso não vai te ajudar em nada, em nada, em nada. Às vezes você está numa igreja que o Espírito que está ali atuando não é o Espírito Santo e isso não vai te ajudar em nada, em nada, em nada. Se tu não pegar a Bíblia e ler em casa e pedir para Deus te revelar, você vai perder seu tempo. Eita, vem conosco, Jesus, me ajuda. Hoje é isso, gente. Eu lembrei daquelas coisas do início, mas hoje é isso. Estuda a história da tua igreja. Quem é o teu pastor? Da onde ele veio? E por que ele veio dali? E quem era antes dele? Pesquisa. Porque tem um monte de gente enganada nas igrejas. Porque contaram uma história fantasiosa para elas e elas acreditaram. Em vez de acreditar no Evangelho de Cristo, em vez de acreditar na doutrina dos apóstolos, não, elas acreditam nas histórias fantasiosas que os líderes contaram para elas. Pode ser que tenha um líder que falou a verdade, pode, se ele era sincero com Deus, Deus revela também. Mas pode ser aquele que dividiu a igreja, tomou membro dos outros, foi para uma igreja só para obter conhecimento, depois saiu e foi lutar contra aquela igreja. Vocês conhecem essa história? Ela tem 1.500. Eu nem vou citar o nome porque as pessoas já devem estar com raiva de mim. Ok? Sabe aquela pessoa que entra na igreja, aprende tudo e depois sai e vai fazer guerra contra a própria igreja onde ela aprendeu? Sabe a história daquele homem de 1.500 atrás? Foi isso que ele fez. Nossa, mas eu achei que ele tinha tido assim um quê? Vamos lá. Estuda a história da sua igreja, como que ela começou. Eu já vi um monte de pastores falar, gente, 47 anos de igreja evangélica e protestante, imagine quantos pastores eu já não ouvi pregar. E eu já vi um monte falar, não vai para uma igreja que saiu em rebeldia. E vocês acham que aquele homem de 1.500 não saiu em rebeldia? Vocês acham que não? Gente, nós não podemos ser hipócrita. O Senhor Jesus pegava o tempo todo no pé ali dos fariseus, falava, vocês são os hipócritas. Era uma hipocrisia terrível. Eles não obedeciam à lei, queriam obrigar os outros a obedecer. Era uma hipocrisia. Tem muita hipocrisia. Não vai à igreja que o pastor saiu em rebeldia, mas aquela igreja de 1.500 anos atrás que começou, quer dizer, de 500 anos atrás, né? Do ano de 1.500, mas de 500 anos atrás começou. Saiu em rebeldia, foi para a igreja, aprendeu tudo e depois veio lutar contra a própria igreja que tinha aprendido. E hoje em dia, gente, eu queria tanto que as pessoas pensassem, entendessem isso, gente. Para não dizer que a gente está em rebeldia, para dizer que eu estou em rebeldia. Ok? Para não, sabe, para não... Tem gente por aí com raiva de mim, porque as pessoas, elas gostam de ser enganadas. Quando você vai falar a verdade para elas, elas ficam com raiva. Olha, você quer arrumar inimizade, gente? Você quer arrumar inimizade? Fala a verdade para elas.
Você quer afastar uma pessoa de você? Fala a verdade para ela. Rapidinho. Rapidinho. Eu já, quando eu não quero que uma pessoa fique muito me enchendo as paciências, eu falo a verdade. É porque eu sei que a pessoa vai dar no pé. Vem conosco, Jesus. Vem conosco, Jesus. Estuda a história da sua igreja, como que ela começou, e quem veio antes dela, e quem veio antes dela, e quem veio... Estuda, gente, só isso. Não estou falando para vocês fazerem mais nada além disso. Não, vocês acham que aqui eu vou obrigar alguém a seguir alguma religião, gente? Não precisa ter medo de mim, não. Deus me chamou para a liberdade, obrigado, Senhor. Quando eu cheguei na igreja, eu era tão convencida, e em nome de Jesus, que também eu era convertida, pela misericórdia de Deus, que eu pensei, eu vou levantar minha mão, eu já sou crente. Foi bem assim, gente, ok? Por quê? Porque eu já tinha lido os versículos que falavam da salvação e eu já tinha feito uma oração com Cristo em casa. Eu tinha falado, Senhor, eu te quero. Eu te quero. Mas aí, quando eu fui na igreja, ele falou, não, você tem que dar um testemunho público. Entendeu? Ok, você já tem Jesus, mas precisa dar um testemunho público. Enfim. Ok? Eu não levantei a mão, eu tenho que ser sincero com vocês, gente. Eu não levantei a mão a primeira vez que eu fui na igreja batista, que é a que ensina melhor sobre a salvação. Sobre a salvação, tem outras coisas que eles não ensinam bem, tem outras coisas que eles nem ensinam, mas sobre a salvação eles ensinam muito bem. E nós temos que ser sinceros, não vou ser mentiroso aqui. Deus me livre e guarde. A mentira não é de Deus. E aí, eu cheguei lá, não levantei a mão, não, na hora do apelo. Por quê? Porque dentro de mim eu falei, não, eu já falei para Jesus que eu queria ele, que eu aceitava ele. Mas a igreja foi esperta, porque ela levou um Novo Testamento para dar para os visitantes. Eu acho que era só o Evangelho de Mateus, gente. Eu nem sei se era... Eu acho que era só o Evangelho de Mateus, é isso. Ela levou o Evangelho de Mateus, que estava escrito, mais importante é o amor, e falou para os visitantes e que tivesse aceitado Jesus para ir lá buscar o... Aí eu fui, Deus me atraiu pelo presente. Tem pessoa, cada um de nós ama a Deus de um jeito. Nós, seres humanos, somos terríveis. Alguns vai a Deus pela necessidade financeira, de doença, problema sentimental, de vários tipos. Eu fui confessar em público porque eu estava ganhando um presente de Deus. Porque o Evangelho de Mateus é um presente de Deus para nós. Ok? Aí cheguei lá que eu contei minha história para eles, oraram comigo. Eu tenho que explicar tudo, porque as pessoas pensam que vira crente. Eu virei crente, eu virei evangélico, eu virei católico. Não, gente, não vira. É o Espírito Santo que toca dentro de nós e nos orienta. Se você segue só uma religião chamada evangélica, você vai se decepcionar. Se você só segue uma religião chamada católica, você vai se decepcionar. Se você segue só uma religião chamada judaica, você vai se decepcionar. Aí como é que eu faço? Fala com Jesus no seu íntimo, convide ele para entrar no seu coração, convide ele para andar com você, peça ele para te aceitar, porque não é nós que aceitamos Jesus, é ele que tem que nos aceitar, porque se Jesus não nos aceitar, como é que você vai aceitar alguém que não te aceita? Mas precisamos que ele nos aceita. Então peço para o Senhor Jesus te aceitar. Me aceite, Senhor Jesus, que tantos erros que eu tenho, mas eu te peço, me aceite. E aceite.
Junto comigo ainda vai 3 filhos e 8 netos, Senhor. Senhor Jesus, me aceite e junto comigo ainda vai 3 filhos e 8 netos. Nos aceite, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Ok? Então vamos lá. Estude a história da sua igreja. Porque, gente, é cada absurdo que a gente vê pela internet. Gente, é cada absurdo, gente. É uns cultos estranhos que tem pela internet. Que a gente não sabe direito do que se procede. Se Deus não dá dom de revelação para nós do mundo espiritual, gente, nós não vamos entender o que tem em muitas igrejas por aí. Eu prefiro nem comentar, não prefiro nem dizer nome. Não, não, gente, sabe por quê? Porque é milhares e milhares e a gente não tem tempo de ficar pesquisando tudo, não. Mas você quer conhecer mesmo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, vá para a Bíblia, pega a Nova Aliança, leia, pede, ora, pede para o Senhor falar com você, porque tem muita igreja estranha na face da terra, tem muitas atuações espirituais que a gente não sabe se é de Deus ou não. E normalmente esse povo, eles condena veemente a igreja católica romana. E a ortodoxa, para eles é como se nem existisse, né? Tem a igreja católica, ela é ortodoxa também, a igreja católica não é só de Roma, a igreja católica é do mundo inteiro. Mas as pessoas, todos condenam a de Roma. Porque a de Roma tem coisas visíveis aos olhos da carne. Mas essas outras igrejas que tem por aí, tem umas pessoas com umas reações estranhas e nós não sabemos se é de Deus ou não. Porque são reações parecidas mesmo. Gente, aonde o mundo espiritual atua, o ser humano fica assim meio estranho mesmo. Veja lá em Atos dos Apóstolos, inclusive é o texto que eu peguei. Veja lá em Atos dos Apóstolos, falaram que aquele povo estava bêbado. O vinho daquela época, para embebedar, tinha que tomar o dia todo. Aquele povo nem tinha dinheiro para comprar tanto vinho para se embebedar. Aquele povo estava preso dentro de uma casa com medo dos judeus. Aquele povo era judeu, mas seguidor do Messias de Nazaré. E eles tinham medo de sair fora porque eles estavam sendo perseguidos. Porque o mestre dele já tinha morrido. Se fosse você no seu lugar deles, que você, nem em Jerusalém você ia estar. Porque falar dos outros é bom. Agora, quando a prova chega, neguinho treme. Eita. Falar dos outros é bom, mas quando a prova chega, neguinho treme. Treme, sim, gente. Neguinho treme quando a prova chega. Falar dos outros antepassados bíblicos é fácil. Agora vai tu viver a perseguição que eles viveram. Mas não se preocupe não, que a perseguição está chegando. Está chegando. Então se humilhe diante de Deus. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Estuda a história da igreja que você frequenta. Como que ela começou. E por que ela começou? Ok? No mínimo você vai orar, no mínimo, você vai orar e falar, Senhor, perdoa o erro que esse ministério cometeu quando ele começou. Senhor, livra os membros dessa igreja de ser enganado. Isso é o mínimo que você pode fazer. É o mínimo, é pedir perdão pelos erros, que a gente tem muita divisão de igrejas, muitas pessoas saem com raiva assim, a gente já teve caso até de igreja que se divide, um mata o outro, pesquisa aí que vocês vão achar. Mas só joga pedra na igreja romana. Por quê? Porque a igreja romana fizeram lá as imagens. Não é nem só imagem, gente. Uma foto é uma imagem. Imagem é uma coisa. Você também, que crente também não sabe separar isso.
Imagem é uma coisa, estátua é outra coisa. Imagem, a tua foto é uma imagem. A foto do teu filho, da tua mulher, do teu carro, da tua casa, do teu cachorro, é uma imagem. Ok? É uma imagem. E pronto, e acabou. E muitos adoram essa imagem. Muitos adoram a mulher, o filho, o cachorro, o gato. Muitos adoram. Eu só tô falando isso para você ver como que nós somos hipócritas. Todo mundo joga pedra na igreja católica romana porque tem as estátuas. Porque a ortodoxa também tem um monte de imagem e eu não vejo gente jogando pedra na igreja ortodoxa que é cristã. Eu não vejo ninguém jogando pedra na igreja da Etiópia, que diz que é a mais antiga que tem, e lá também tem um monte de imagem. Imagem. Ícones. Que? Desenhos. Você sabe a diferença? Que nós temos um monte de ícones no celular. Ali você abaixa um aplicativo, fica ali um ícone daquele aplicativo no teu celular. Ok? Então tem os ícones, as imagens e tem a estátua, que é outra coisa. A estátua é outra coisa, é em 3D que eles falam, né? A estátua em 3D é outra coisa. Porque eu vejo muita falta de informação nessa internet. Muita falta de informação na internet. Tudo a mesma coisa. Quando a pessoa fala assim pra mim, é tudo a mesma coisa, eu já sei que aquela pessoa não estudou nada, que ela não conhece nada, que ela tá indo pelo embalo dos outros. Então vamos lá. Não é tudo a mesma coisa, não. Até no mundo espiritual, tanto do bem, tanto do mal, não é tudo igual. Não é. Põe isso na sua cabeça, não é tudo igual. Seus filhos não é tudo igual. Seus irmãos não é tudo igual. Os anjos nem do bem nem do mal é tudo igual. Põe isso na sua cabeça, não é tudo igual. Tira esse negócio da sua cabeça de tudo igual. Nem ovo é tudo igual. Porque um tem a cor mais amarelinha, outro tem a cor mais escurinha, mais clara, mais escura. Parece tudo igual ovo, não é? Mas uns é um pouquinho maior, um pouquinho menor, a cor é um pouco diferente da gema. Então, gente, para com esse negócio de dizer que é tudo igual. Ser que vive, que respira, que não é tudo igual. A árvore não é tudo igual. Ah, mas aquela árvore é igual àquela. Sim, mas aquela tem mais galho, aquela tem menos galho, aquela cresceu mais, aquela... Ah, mas teus pés de laranja é igual. Não, não são. Um dá mais laranja, um dá menos laranja. Vocês estão entendendo? Primeira coisa, vamos cortar esse negócio de dizer que tudo é igual. Não é tudo igual. Imagem é uma coisa, estátua é outra. Não é tudo igual. Sistema de uma igreja é de um jeito, da outra é de outro jeito. Não é tudo igual. Quando você fala que é tudo igual, pecado é tudo igual, tudo igual, você está mostrando que você, desculpa a palavra, mas você está mostrando que você é ignorante. Quando você fala que tudo é igual. Quando você fala que as pessoas têm que ser igual a você, mas eu não faço isso. É você. Ah, mas fulano tem que ser assim, assim, assim. Para com essa ignorância. Fulano não tem que ser igual você quer. Você é você, fulano é fulano. Eu tinha um amigo que tudo que a gente ia falar pra ele, ele falava, mas eu não sou assim, mas eu não... Ah, eu me irritei com isso. Primeiro que ele era homem, eu sou mulher. E eu não sou ele, nem ele é a mim. Eu me irritei, nem tem mais esse amigo. Conheço, não tô de mal dele, mas não dá pra você andar com uma pessoa dessa, porque elas são ignorantes.
Tudo você vai falar para ela, a mulher vai conversar com o homem, falar dos seus problemas, e o homem vai dizer, mas eu não sou assim, eu não faço isso, você tem que ser assim igual eu. Ah, gente, me poupe. Só o exemplo que eu tô dando, tá? Só um exemplo. Então, vamos lá. Voltar no ponto que eu quero falar. Estuda a história da sua igreja, como que ela começou. Quem é esse homem que você diz que é pastor, você vai lá na frente e você deixa ele pôr a mão na tua cabeça para orar por você. Quem é? Você sabe, você confia? Há pouco tempo atrás aí, todo mundo viu, porque foi colocado no meio evangélico protestante, tá na internet, uma moça que ela tinha experiência desde criança com o espírito das trevas. Ela tinha aquela experiência. Mais pra frente, acho que na adolescência, solteira, não sei lá, ela foi para uma igreja evangélica. Ela não foi liberta, o espírito continuou usando ela. Ela casou com o homem da igreja. O homem não tinha paz, porque a mulher era perturbada, tinha cargo na igreja. Tentou fazer a vida dela particular no Instagram, ganhar, porque o inimigo deu um coach para ela. Foi dado pelo inimigo. Não estou falando que todo coach é do mal, gente. Mas a moça falou que o coach dela foi o inimigo que deu. E aí, gente, chegou um dia que ela quis parar com aquilo. E aí ela foi procurar uma outra igreja que o pastor teve muita luta com ela, para ela se libertar. E tomara a Deus que, em nome de Jesus, ela esteja liberta agora. Tem gente sincera no meio evangélico protestante? Tem, gente. Tem gente sincera? Tem. Por quê? Porque foram pessoas que teve realmente um encontro com Cristo. Não é porque a igreja é protestante, não é porque a igreja é evangélica, não é porque a igreja é católica, não, gente, é porque a pessoa teve um encontro de verdade com Cristo. Se ela teve um encontro de verdade com Cristo, ela pode estar na igreja evangélica, na protestante, na católica, na ortodoxa, mas ela teve um encontro de verdade com Cristo. E o dia que aquela mulher achou um pastor que tinha tido um encontro de verdade com Cristo, ajudou ela a se libertar da mentira que ela já tinha praticado em outra igreja. Então, como é que você vai acreditar em tudo que aparece dizendo que é evangélico na internet, que porque agora todo mundo dá aula de cura interior, libertação, cursos e mais cursos de aula de cura interior, libertação. Mas às vezes a pessoa ela não tem autoridade. A autoridade não está vindo de Deus. Você não vai ser liberto nunca da Silva, nunca. Se a pessoa que vai fazer cura interior, libertação, não tiver autoridade de Deus, você nunca vai ser liberto com a cura interior, libertação dela. Nunca. Nunca, nunca. Porque nós só somos libertos com o poder do Altíssimo. Não é igreja ABC, não é pastor ABC, não é... Tinha um pastor que ele mesmo contou aí na internet também, todo mundo sabe. Tinha um pastor que ele fazia pregações lindas, viajava, era casado, já tinha um filho, fazia várias pregações lindas, maravilhosas, mas ele era pornográfico. Eu não vou nem entrar em detalhe, porque foi ele mesmo que falou as coisas. Procura o vídeo dele que você vai ver as explicações. As coisas obscenas que ele fazia antes de pregar. Você sabia disso? Então, eu não estou inventando isso, não. Vou a própria pessoa pôr na internet. Só que essa pessoa condena a igreja católica. Essa pessoa que fazia isso, fazia as coisas obscenas e depois ia pregar numa igreja evangélica, viajando pelo Brasil. Essa pessoa condena a igreja católica. Mas ela fazia coisas obscenas no quarto do hotel que ela estava antes dela ir pregar. E ela é conhecida, bastante conhecida. Pesquisa por aí se achar.
Por isso que eu falo, gente, estuda a história da igreja, estuda de onde veio o seu pastor, veja se realmente ele está debaixo da vontade de Deus. Segundo esse pastor que eu estou falando, segundo ele, depois de uma revelação que Deus mandou, uma revelação, a Bíblia ele conhecia toda, não resolvia nada. Tem que conhecer a Bíblia. Vocês acham quantos que não conhecem a Bíblia aí e está no pecado? Não, não é só conhecer a Bíblia, não. Veio uma revelação muito forte para ele, que ele tomou a decisão de mudar. Pergunte, pesquisa, está por aí, gente. Eu não estou inventando isso, não. Ele conhecia a Bíblia, pregava a Bíblia, a pessoa se convertia com a pregação dele, mas antes dele ir pregar no quarto de hotel, ele fazia coisas obscenas da pornografia. Tu duvidas? Não, pior que vai ter gente que ainda vai duvidar. Vamos lá. Vem conosco, Jesus nos cubre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós e nossa casa, eu e a minha casa. Tem compaixão. Vamos lá. Como que começou a tua igreja? Pesquisa como começou a tua igreja, de onde veio o teu pastor, por que ele prega, qual a intenção dele. Vamos ver como que quando a igreja de Cristo começou? Vamos ver? Porque se a igreja não pregar Atos dos Apóstolos, na igreja dela, esse povo não sabe o que é igreja. Não sabe, gente. Gente que não ensina Atos dos Apóstolos na igreja, a pessoa não sabe o que é igreja. Tem a pregação do Senhor Jesus, que ele morreu por nós, ele é a nossa salvação. Aleluia. E tem a doutrina das igrejas que veio pelo Espírito Santo. Se você não conheceu o Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro que fala da doutrina da igreja pelo Espírito Santo, se você não conhecer, você não sabe o que é igreja, simples assim, você não sabe o que é igreja. Você pensa que sabe, mas não sabe. Se não conhecer Atos dos Apóstolos, você não sabe. Eu te desafio, pega o Atos dos Apóstolos e vai ler todinho, não um pedacinho não, todinho. Você que se acha aí pela internet, nós temos o melhor evangelho, nós pregamos o melhor evangelho, nós não somos idólatras. Pega o evangelho de Atos dos Apóstolos, lê todinho, vê se a tua igreja, se o teu pastor tá igual a Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Vem conosco. Jesus, santo é teu nome. Chegando o dia de Pentecostes, estava todos reunidos. Deixa eu parar aqui para falar. O que era Pentecostes, gente? Tem crente que pensa que Pentecostes começou com cristão. Não, gente. Pentecostes é Shavuot, que é a festa que os judeus comemoram até hoje, que é da recebida da Torá, dos livros de Moisés, dos 5 primeiros livros que eu já falei, ok? Chama Shavuot. Que é 7 semanas, que no meio do cristianismo ficou como Pentecoste. Mas esse Pentecostes já existia, não foi inventado pelos cristãos. Só que para os cristãos, esse dia ficou como o Pentecostes do cristão, ok? Vamos lá. Como a ceia de Cristo era ali vizinha a outra ceia, mas a ceia de Cristo é a ceia de Cristo. Não é tudo igual, não. Quem prega isso para você que é tudo igual, também tá te enrolando. Se fosse tudo igual, ia ser igual mesmo. Mas vê como era a ceia de Cristo e como era a ceia dos judeus, aliás, até hoje. Vê como era a festa de Pentecostes dos judeus e vê como é a festa de Pentecostes dos cristãos. Veja, não é tudo igual. Mas não é tudo igual, não tá certo. Não, gente, não é que não tá certo. É que nós estamos na nova aliança em Cristo. Se você não aceita, então você não crê em Cristo. Vamos lá. Chegando o dia de Pentecoste, a festa que os judeus já praticavam, ok, uma vez por ano, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ok? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, que era aquela casa onde eles ficaram, que o Senhor Jesus falou, fique aí, até que do alto revista de poder. E o poder do Senhor nos revista. Aleluia, porque a gente pregar sem o revestimento do poder é depois querer fugir do touro.
ou de outras coisas. Precisamos do revestimento de poder. Vem conosco, Jesus, nos revista cada dia mais do teu Santo Espírito. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo. O Espírito Santo, ele já tinha aparecido como pomba. Não é? No batismo de Cristo, ele não apareceu como pomba? Mas agora ele aparece como fogo. Por isso que no meio evangélico, protestante, pentecostal, não sei se o protestante usa, normalmente que usa são os pentecostais. Porque protestante é uma coisa, gente, pentecostal é outra coisa. O protestante mesmo, ele não é pentecostal. Você sabia disso? Mas é que para o mundo ficou tudo a mesma coisa, mas não é. Eu sei que não é porque eu conheço todas essas igrejas. Eu conheço as que não são pentecostais, eu conheço as que são pentecostais. Então eu conheço. Que o protestante, ele não acredita no pentecostal, não. Embora todo mundo ache que é tudo pentecostal, todo mundo acha que é tudo protestante, mas não é. Do protestante nasceu o evangélico pentecostal. Do protestante nasceu o evangélico pentecostal, ok? Só que o protestante antigo, calvinista e luteranista, eles não aceitam os movimentos pentecostais. Só se ele renovar. Se ele renovar, ele aceita. Se ele não renovar, ele não aceita. Você precisa entender das coisas. E louvado seja Deus, que eu já sou uma véia e passei a vida toda nesse meio e Deus foi me ensinando, para a glória do Pai Eterno. E tem muita gente na internet aí mandando eu ler a Bíblia. Jovem de 20 anos que nasceu na era da internet, fica aí me mandando ler a Bíblia, mas deixa para lá, entrega eles na mão de Deus. Vamos lá, vem conosco, Jesus, a honra e a glória para ti. Então, de repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo, viu? Lá para Cristo, no batismo, apareceu a pomba, mas aqui já apareceu língua de fogo. Fogo, o que eu disse. Quem ama o fogo é os pentecostais. Protestante tradicional, acho que nem cita essa palavra, fogo. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Veio um fogo, esse fogo repartiu um pouquinho em cada pessoa e ficou ali, ó. Você já pensou na cabeça de cada um, se olhar e ver um foguinho aceso? Era uma língua de fogo. Por quê? Porque o fogo, quando está aceso assim, vai subir naquelas labaredas, não parece língua? Já pensou olhar na cabeça das pessoas e cada uma delas tiver com... Eu não sei se a língua de fogo estava para baixo ou para cima, mas tinha ali a língua de fogo na cabeça deles. 120 pessoas que estavam orando. Essa aqui começou a igreja de Cristo, foi assim, gente. Eles estavam orando, jejuando em Jerusalém, naquela casa, porque depois que acontecesse isso, eles iam para as nações, mas eles estavam ainda no preparo, eles estavam na gestação da igreja. Essa palavra veio na minha cabeça agora. Eles estavam ali na gestação da igreja. Foi uma gestação rápida. Pelo que conta, pelos tempos bíblicos que está escrito, 10 dias. Porque 40 dias Jesus ficou com eles, ficou assim, Jesus aparecia de vez em quando. Jesus não morou mais em casa comum de Pedro. Jesus não foi mais morar na casa de Pedro depois da ressurreição, não, gente. Agora o Senhor Jesus está em nós em espírito, não confunda as coisas. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Vocês entenderam? Vem, Senhor, ajuda-nos. Eles estavam ali, tem palavra que só vem na minha mente na hora que eu vou ler a Bíblia.
Então eles estavam ali, tipo uma gestação que, pelos dados do próprio livro de Atos, durou 10 dias. Orando, jejuando e dentro daquela casa. Só saía alguns para comprar comida e voltava rapidinho. Eles não estavam na festa de Shavuot que tinha no templo de Jerusalém. Eles não estavam. Eles ainda tinham medo de sair fora. Ok? Esses 120, pode ser que outros que acreditavam em Jesus foi. Pode ser, na festa de Pentecostes, de Shavuot, lá no templo de Jerusalém. Mas esses 120 estavam dentro de casa, orando, jejuando e buscando. Eles estavam ali gerando a igreja. A gestação da igreja. Maria estava no meio, mãe de Jesus estava ali no meio, os apóstolos, outras mulheres. Tudo faz parte da gestação da igreja. Ai, mãe, você tirou essa palavra, você está inventando. Você está... Ai, gente, vocês acham que tanta gente já falou que eu estou maluca? Vamos seguir em frente, para a glória de Cristo? Ouvindo aquele ruído... Bom, não ali. Eles estavam 120 orando e jejuando naquela casa. Já tinha escolhido um outro discípulo para substituir o Judas. Tudo isso está escrito lá no Atos 1, ok? E aí apareceu o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas diferentes. Línguas diferentes daquela que eles falavam, gente. Ali a maioria ali devia falar aramaico. Língua oficial de Jesus é hebraico. Não, gente, a língua oficial ali era aramaico e depois o grego e o latim, ok? Hebraica era a língua dos doutores. Estuda história. Hebraica era a língua dos doutores. Os doutores da lei. Que só 2 deles creu em Jesus. Só José de Arimateia e Nicodemo. Era 70 e só 2 já creu em Jesus. Eles falavam hebraico. Mas o povão falava aramaico. Porque já veio da Babilônia falando aramaico. O aramaico é uma mistura ali de hebraico com outras línguas. Vamos lá? Nós não temos o português e o espanhol? Parece, mas não é. Eu que aprendi um pouco da língua italiana, e ó que demora, gente, já conheço a Itália há tanto tempo. E muita coisa eu não sei falar. Mas eu entendo mais a língua italiana do que a espanhola. Eu até entendo, se eu ver um vídeo em espanhol, eu até entendo o que eles querem dizer, mas tem muita palavra deles que eu não sei não sei o que significa, ok? Eu sei mais do italiano do que do espanhol. Embora o espanhol está mais próximo do português, eu sei mais do italiano porque eu convivo com o povo que fala língua italiana. De espanhol eu não convivo. Vamos lá. Então eles começaram a falar em outras línguas. Línguas diferentes daquelas. Línguas diferentes do aramaico. Eles estavam falando. Todo mundo que recebe o dom de língua sabe o que é isso. Agora, quem não recebe, fica inventando história. Vamos lá. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Tá vendo? É conforme o Espírito Santo concede. Então, por isso que um fala a língua de um jeito, outro fala de outro fala de outro. Ah, mas não é de Deus, porque olha lá, aquele fala daquele jeito, aquele fala daquele outro. Gente, é conforme o Espírito Santo concede que fale. É conforme o Espírito Santo, a língua estranha que eu falo é diferente de outras pessoas. Porque a igreja onde eu estava, o pastor que eu estava seguindo na época, que ele, inclusive até hoje eu gosto de ouvir as pregações dele, porque ele é muito espiritual. Você vê o Espírito Santo de Deus atuar através dele, para honra e glória no nome de Jesus, amém? Ele tinha uma língua estranha, diferente das outras que eu estava acostumado a ouvir. E vou ouvir na mensagem dele que eu recebi o batismo do Espírito Santo. Então, as línguas que eu falo é diferente. Eu queria até que um dia alguém interpretasse minha língua. Eu tenho até medo de colocar alguém para interpretar.
Por quê? Porque a língua que eu falo é diferente das outras. E uma vez eu estava lá no Muro das Lamentações, em 2018, Deus me deu a graça de ir lá, e eu estava lá orando em línguas no Muro das Lamentações, um monte de mulher judia lá, na parte das mulheres, elas não sabiam o que eu estava falando, e eu não sabia porque elas falavam, e de repente uma senhora muito educada, bonita, assim, uma senhora elegante de uns 60 anos, não sei, me pegou uma cadeira, falou para mim sentar. Aí eu fiquei assim, pensando, eu falei, será que ela entendeu alguma coisa que eu estava falando? Louvado seja o nome do Eterno, até hoje eu não sei o que foi, por quê, mas enfim. Depois, naquele mesmo dia, eu levei bronca do grupo, porque eu fiquei me temporando no muro, e o pessoal estava me procurando e não achava. Gente, você não sabe que eu já passei nessa vida. Vamos lá. E o Espírito Santo começaram a falar em língua conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Então, o que acontece, gente? Os judeus, ele sempre espalhou pelo mundo inteiro. Na época de Cristo já tinha judeus, o mundo da época. Qual era o mundo da época? Era a Ásia, Oriente, Ásia, Europa, África. África também. Só as 3 Américas aí, que todo mundo sabe que foi descoberto, colonizado. Já existia gente, com certeza já existia, mas eram os índios, provavelmente nem ouviu falar de Jesus, não tinha ouvido falar até chegar a 1500 aí. Eu penso assim, agora se você quer pensar diferente, vamos chegar em frente, ok? Que na realidade aqui, gente, que eu quero, primeiro é isso aqui, gente. Primeiro eles estavam orando, chegou o dia de Pentecostes, a festa que os judeus faziam para comemorar a recebida da Torá no monte por Moisés. E aí veio o Espírito Santo, encheu todo aquele 120 com uma labareda de fogo, ok? E eles começaram a falar línguas diferentes. E aquelas pessoas que estavam ali começaram a ouvir na sua própria língua. Eu nunca vi pastor explicar isso, mas agora eu entendo. Deus abriu a mente daquelas pessoas para elas ouvirem. É a única explicação que tem. Se quiser inventar outra, você inventa. Mas por que aquelas outras pessoas de outras línguas entendiam na própria língua? Porque Deus deu entendimento àquelas pessoas. Deus abriu a mente dela para ela entender na língua dela. Só tem essa explicação. Se você quiser continuar quebrando a cabeça com outros, eu paro por aqui. Ok? Então, a igreja, ela começou assim, e todo mundo parou ali em frente, começou a ver, era muita gente, eu não vou contar aqui, mas tinha quase, uma vez eu contei, sei lá, gente, tinha mais de 10 nações, quase 20 nações diferentes, de pessoas que estavam ali para aquela festa, e aqui, depois aqui fala tudo, de onde eles vieram, não era nação grande, lá, qualquer povoadozinhos lá, por exemplo, já era uma nação, tinha as nações grandes e tinha as pequenas. Roma era uma naçãozinha de nada, não era do tamanho da Itália hoje. Isso aí foi conquistado há 200 anos atrás, gente. Roma era uma região, isso chama de região. Até hoje eles falam regione, mas hoje tem a nação chamada Itália, mas naquela época não tinha. Então, Roma é Roma mesmo, viu? Que é assim que o italiano fala. Lácio, que é o estado encostado em Roma. Então, tinha aquela região ali. Aquela região ali foi que dominou o mundo inteiro da época. Ok? E foi ali que o evangelho foi parar. Foi ali que o evangelho fez sede depois. Depois, tá? A sede de Jerusalém foi destruída no ano 70 da era cristã, que eu nunca vejo ninguém falar isso. A sede dos cristãos de Jerusalém foi destruída no ano 70 da era cristã, porque tudo foi destruído ali no ano 70 da era cristã. Depois teve de Antioquia, teve na África, na Etiópia, em Alexandria, no Egito, tudo tinha igrejas cristãs, ok? Mas como Estado,
A primeira nação como Estado que declarou Jesus Cristo para seguir a única religião de Jesus Cristo foi Roma. Quem fala mal de Roma porque tem inveja. Vamos lá. Agora, vamos seguir em frente? Vem conosco, Jesus, cubra-me com teu sangue. Então, aqui continua falando de todo aquele povo que tinha. Era muita gente, umas quase nação, umas quase 20 nações ali. E todos eles ali admirados. Uns zombavam, falavam mal. Aqueles que não entendiam, porque não é para todo mundo que Deus revela também não, viu? Não pensa que é para todo mundo, não. Tinha aqueles que não foram revelados, aqueles zombadores, ficavam zombando ali dos primeiros cristãos falando língua estranha. Vamos lá. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte, o primeiro pregador foi Pedro, o primeiro pregador da igreja foi Pedro. A igreja nasce aqui, ela estava sendo gerada ali naquele período. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, as outras Marias, tinha um monte de Maria, e as outras mulheres, e os outros discípulos. Ao todo era 120 pessoas. Eles estavam ali dentro daquela casa, orando e jejuando. E aí, dia 2, vem o Espírito Santo e inaugura a igreja. Para mim, a igreja foi inaugurada ali. Se você tem outra teologia, fica com... Eu não vou brigar, não. Eu não obrigo ninguém a crer em nada. Oxi. Crença não é por obrigar. Quem obriga não entendeu nada. O que é crença? A crença ela tem que nascer dentro de nós. Se não nasceu no seu coração, paciência, segue em frente. E de pé em companhia dos 11, Pedro de pé em companhia dos 11, com voz forte, lhe diz: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém. A primeira pregação foi para o povo da Judéia e Jerusalém. Sabe quem era esse povo da Judéia e Jerusalém? Tribo de Judá e descendência da casa de Davi. Ok? A primeira pregação foi para eles. Depois lá, de todos aqueles outros que ouviu falar em línguas. Agora, como tinha gente ali zombando, Pedro levanta e começa a pregar. Essa é a primeira pregação de Pedro. Olha, há 50 dias atrás, Pedro estava negando Jesus. E agora Pedro estava enfrentando todo mundo. Que mudança, né? Que mudança. E você acha que você não precisa ser batizado do Espírito Santo? Tem igreja por aí que não prega batismo do Espírito Santo, não, gente. Não, tem igreja que... Tem até medo desses dons. Vamos lá. Pedro, 50 dias antes, estava negando Jesus. E agora ele estava enfrentando multidões. Como é que você vai saber que a pessoa ela tem o batismo do Espírito Santo? Ela não tem medo nem da morte para falar de Jesus. Ela vai estar num lugar sendo perseguido, vai querer que ela nega, mas ela não nega. Ela tem o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo que nos dá essa força, ok? Vamos lá. Homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e prestai atenção às minhas palavras. Eita! Pedro, que mentiu, que fugiu, agora enfrentou homens da Judéia e de Jerusalém. Você não sabe quem que eram esses homens da Judéia e Jerusalém. Vocês não sabem, gente. Você vai ler no Atos, você vai saber quem é eles. A maldade que eles fizeram com Pedro, com Paulo, com Tiago, você vai saber quem eram eles. E Pedro levantou e enfrentou todo mundo e falou assim: homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Eles podiam dizer assim: prestar a palavra em tu, Pedro? Tu? Aquele que negou Jesus? Prestar atenção na sua... Tu não é nem sacerdote. Porque o maior entre eles era o sacerdote, o sumo sacerdote ainda. Mas tu não é nem sacerdote? Eles podiam falar isso, não podia? Mas o que Pedro falou? Ele falou isso. Prestar atenção nas minhas palavras. Quem é essa irmã aí? Estranha que fica falando na internet agora que a gente nem sabe que religião que ela tem. Deve falar isso de mim, viu? Vamos lá.
Estes homens não estão embriagados, estes homens não estão embriagados como vós pensais. Quem era que pensava que os homens estavam embriagados? O povo de Jerusalém e da Judéia. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Terceira. O dia começava às 6 da manhã. Ok? É dia e noite. No meio do judaísmo é dia e noite. Hoje conta um dia só, mas é dia e noite. Então a noite começa das 6 da tarde às 6 da manhã e o dia começa das 6 da manhã às 6 da tarde. E tá tão fácil de entender que até a criança entende. Então, terceira hora do dia seria 9 horas da manhã. Então, ali aquela hora que ele estava pregando era 9 horas da manhã. Por isso o pessoal fala que às 9 horas da manhã é uma hora muito boa para orar. Vamos lá. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. E aí, eu vou parar por aqui, já falei muito. Pega Atos 2 e leia. E Paulo pregou. Paulo, ó, tô com Paulo na cabeça, que eu ponho tanto Paulo na minha cabeça. E Pedro pregou para os judeus, para os descendentes de Davi ali na Jerusalém, para a Judéia, que hoje chamam de Palestina, mas é a Judéia. E Pedro pregou para eles, o Pedro que fugiu, negou Jesus depois de 50 dias, quando recebe o Espírito Santo e enfrenta todo mundo e prega. Pedro, até hoje as pessoas têm aversão a Pedro, os protestantes têm aversão a Pedro e a Maria, não sei por quê. Os protestantes, eles têm aversão a Pedro e a Maria. Pois é. Pedro enfrentou todo mundo pregando. Já não tinha mais medo de ser morto. Essa é a realidade. Por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre eles. Então, essa é a igreja do início. Aqui está o início da igreja. E esses apóstolos foi passando autoridade para outros, até agora. Então, volto a dizer, você conhece a história da tua igreja? Quem fundou ela? De onde a pessoa veio? Tem igrejas por aí que o Espírito Santo de Deus nem está nelas. Nós não podemos falar, ó, é essa, nós não podemos apontar 5 dedos, ó, essa é, né? A não ser que Deus te revele, que Deus te dê uma revelação e fale, olha, aquele pastor não está com o Espírito de Deus. Se Deus te der essa revelação, você ainda confirma, porque as revelações, quando vinha nas igrejas do início, elas eram, até hoje, precisava comprovar se essa revelação era de Deus mesmo ou não. Não era assim que todo mundo acreditava que tudo falava, não, gente. Pode ter tido entrado engano na igreja? Pode. Sei, sem dúvida. Pode ter tido falsos líderes na igreja? Sim, sem dúvida. Mas também tem os verdadeiros. E se você fala mal do verdadeiro, você está levantando falso testemunho contra o justo de Deus. E quem levanta falso testemunho contra o justo de Deus, cuidado. Quem levanta falso testemunho de um justo de Deus, cuidado. Só isso, só te falo isso. Então, as revelações, você vai pedir para Deus te revelar algo e você pede para Deus confirmar, fala, Senhor, é inspiração do Espírito Santo mesmo? Ou foi sugestão? Eu vi um sacerdote falando que o Espírito Santo nos inspira, mas o inimigo das nossas almas, o príncipe das trevas, ele sugere. O Espírito Santo, ele nos inspira e ele está dentro de nós. O inimigo, ele está fora e ele sugere.
Então, Senhor, ajuda-nos a saber a diferença entre o que é inspirado do Espírito Santo do que é sugerimento das trevas. O sugerimento das trevas parece, mas não é. Cuidado, aquela moça que falava para Paulo, os servos, eles são servos do Deus Altíssimo. Aquela moça ali, ela estava sugerindo. Ela não estava sendo inspirada pelo Espírito Santo. Vocês entendem? Então, eu vos deixo até a próxima. Paz, shalom. Passe as lives para frente. Se não entendeu, deixa uma pergunta no Messenger. Mas se vir com arrogância e prepotência, eu vou responder à altura. Se vir com arrogância e prepotência, eu vou responder à altura. Porque Paulo e Cristo respondiam. Com pessoa ignorante que vem, que a gente sabe que só está ali para atacar a gente não vai tratar com mimimi. A gente sabe aquele que realmente tem humildade, quer aprender. E a gente sabe também aqueles que têm arrogância e prepotência e pensam que a gente faz mágica. Tem gente que vai me pedir oração no particular, achando que eu faço uma mágica. Eu não faço mágica. Não faço. E aí eu não sou sacerdote. Ok? Eu não tenho autoridade de sacerdote. Eu fui chamada para pregar o evangelho, para honra e glória no nome de Jesus. Porque foi a primeira coisa que eu amei quando eu conheci, quando eu fui ler. Aleluia. Se Deus usar uma oração minha, uma palavra minha para libertar, curar alguém, amém, glória a Deus. Mas não é atrás disso que eu vivo. E tem gente que pensa que porque eu prego, que eu faço mágica. E me manda uma lista de coisas que eu tenho que orar por isso, para aquilo. Ok? A oração que eu vou fazer com você é te ensinar você a entregar sua vida para Jesus. Essa é a oração que eu vou fazer com você. Tem problemas espirituais, tem problema de depressão, tem problema... Procura um sacerdote sincero, que também não é todo sacerdote para confiar. Procure um sacerdote sincero ou procure um pastor que viva no Espírito Santo. Se o pastor vive no Espírito Santo, você pode procurar ele também. Mas se ele for um falso pastor, você vai arrumar um buraco maior para cair. Shalom, shalom, até a próxima. Quem assiste meus vídeos até o final, eu deixo a bênção da paz, da saúde e da prosperidade. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, shalom.